tudo bom? Meu nome é Mauro Machado, sou pastor. Eu queria trazer aqui uma reflexão, um ensinamento sobre um assunto que dizem que é polêmico, porém de polêmico ele não tem nada. Eu tenho falado aqui no canal de coisas que não precisam ser interpretadas necessariamente. Elas dizem o que dizem, porém as pessoas, para tentar formatar aquela informação de uma forma mais agradável ou se adequar àquilo que ela pensa, ela tenta dar um rodeio e às vezes são textos explícitos que não precisam de interpretação. Entendeu? Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer o assunto do qual eu quero falar. Não vou me estender porque é um assunto tão prático, tão óbvio, tão explícito que não precisa de grande tempo de estudo para resolver isso, tá? Porque é muito claro, ok? Então eu quero falar sobre a questão da submissão da mulher. Muita polêmica. Hoje, algumas pessoas têm dito que submissão é submeter à missão. Mas eu quero dizer que não é isso, tá? Eu vou provar aqui na Bíblia que não é isso. Pode até fazer parte da submissão. A mulher se submeter a uma missão do marido. Porém, a palavra não quer dizer isso. O texto não quer dizer isso. Tá bom? Logo de cara, eu quero começar para você dizendo, na língua portuguesa, o que significa a palavra submissão. Que foi a palavra que o autor usou para traduzir do grego e do hebraico. Tá? Vários textos, várias interpretações de textos têm a mesma palavra, submissão. Tá? Então, o que diz, o que o dicionário fala sobre a palavra submissão? É um substantivo feminino. Não é o sub, não é um prefixo de missão. A palavra submissão é um substantivo feminino, uma palavra única, que tem uma origem, que tem um significado, entendeu? Então, olha só o que significa a palavra submissão. Condição em que se é obrigado a obedecer. Sujeição, subordinação, disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência, subalternidade. Ok? Beleza? Então, condição que é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação, disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, obediência. Ok? A palavra submissão, ela quer dizer isso. Já poderíamos parar por aí. Mas eu quero dizer o que a Bíblia diz sobre essa questão da submissão. Antes de começar o assunto, eu quero dizer o seguinte: se alguns homens têm usado a autoridade sobre a mulher para oprimi-la, se alguns homens têm se aproveitado disso para oprimir a mulher, subjugar a mulher, não deixá-la participar do governo da casa, das decisões, ele está errado. Não é a submissão, a palavra que está errada. É o cara de pau que usa isso para ser um cavalo, um grosso, um autoritário sobre a mulher. Tá? Então, eu não posso pegar esses homens por causa deles mudar a realidade que foi estabelecida por Deus. Então isso é o que está acontecendo. Mas a mulher não pode ser subserviente ao marido. Vamos ver. Então esse marido está errado. Tá bom, querido? Tá? Eu não estou falando de mim, eu não estou dando minha opinião. Tá? Antes que você fale, pô, Mauro, já sei que é um machista. Tem nada a ver. Você pode conversar com a minha mulher e você vai saber que eu não penso assim. E eu vou dizer aqui o que a Bíblia diz. Tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero desconstruir essa mentira, esse engodo de que ser submissa é estar debaixo da missão. Não é isso, ainda que isso possa fazer parte. Tá bom? Então, onde tudo começa? Gênesis. Depois que houve o pecado e a mulher disse:
Quando houve o pecado, houve sanções disciplinares. Tá? Então, para a mulher, o Senhor disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Ou seja, a mulher ia dar à luz com dor, mas não seria tanta dor. Ele disse que multiplicou. Você só multiplica algo que já tem. Então, multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Em dor dará à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ele te dominará. Tem traduções que falam ele te governará. Então, eu estava pesquisando um pouco sobre esse termo lá no hebraico, e é um termo que é machal, ou machal, não sei como se fala, mas a raiz da palavra quer dizer governar, ter domínio, reinar, exercer domínio. Então, a origem desse termo no original, e ele te dominará, ou seja, ele te governará, ele terá domínio sobre ti, ele reinará sobre ti, ele vai exercer domínio sobre ti. Então Deus colocou dessa forma. Parece que não ia ser. Parece, eu não sei como ia ser. Ela ia ser uma auxiliadora, mas parece que o homem não exerceria esse governo sobre ela. Depois do pecado, que Deus estabeleceu dessa forma. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará ou governará. E é isso que o termo quer dizer. Machal. É o mesmo termo que diz lá em Deuteronômio, quando o Senhor diz: porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te prometeu. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Esse termo dominará é a mesma palavra, machal. Dominará sobre muitas nações, ou seja, vocês vão exercer governo, domínio sobre muitas nações. É o mesmo termo que ele empregou quando falou que o homem dominaria a mulher. Aqui também, quando Abraão diz em Gênesis 24, disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Essa palavra governo é machal. A mesma coisa, machal, né? Então é isso. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Então esse servo tinha um governo, tinha um domínio sobre tudo que Abraão possuía. Ele governava, ele dominava sobre tudo. Entendeu? Então é o mesmo termo, tem vários, que quer dizer exatamente isso: governar, ter domínio, reinar, exercer domínio, exercer autoridade. Tá bom? Então isso foi estabelecido lá em Gênesis, e a gente observa que foi consequência do pecado. Não seria assim. Foi uma punição que Deus deu à mulher. Tá? Aí tem alguns textos que eu quero ler aqui no Novo Testamento que são explícitos. Temos que ser honesto, tá? Primeira coisa, tudo que Deus estabeleceu é para o bem do homem, para preservar o homem, para abençoar o homem, para abençoar as famílias. Então é Deus que está errado, ou é essa sociedade doida, machista, mas também feminista, que está mudando todo o projeto de Deus? Não precisa longe. Você pega hoje a atualidade, né, onde as mulheres são muito mais submissas, são independentes financeiramente. Nada contra, eu acho que isso é legal e não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você pega há 100 anos atrás, você vai ver que as famílias tinham mais princípios, as mulheres tinham mais princípios. Não vou longe não, eu pego minha mãe, 50 anos de casada, morreu, né, meu pai e minha mãe, e eu fui um exemplo de mulher que não era subserviente, mas ela entendia que o meu pai era autoridade sobre ela e ela se submetia. Entendeu? Então é uma coisa simples. Aí você vê a diferença das famílias mais antigas nesse quesito de estabilidade e das famílias de hoje. Agora, sempre teve marido opressores, marido que se aproveitam disso para dominar, machista. Isso é uma realidade, mas isso é exceção. É eles que têm que mudar e não o princípio que tem que ser adaptado por causa deles. Beleza? Então olha só. 1 Coríntios, Paulo ensina o seguinte: quero, pois, que saibais. Olha só, gente, vocês precisam saber disso. Que Cristo
é o cabeça de todo o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Vamos botar na ordem. Quero saber que saibas que Deus está no topo, é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher. Pô, será que quando diz que Deus é o cabeça de Cristo, é que Cristo está debaixo da missão de Deus? Que o homem está debaixo da missão de Cristo e que a mulher está debaixo da missão do homem? Ainda que isso seja verdade, claro que não é autocabeça, é comando, é governo. Quem governa o teu corpo? Teu dedo? Teu cotovelo? Né? É a sua cabeça, o seu cérebro. É isso que governa todo o teu corpo. Olha só. Mão, levanta. Dá tchauzinho. Quem tá governando? Mão, não levanta. Essa mão quer levantar, ela é rebelde, mas não vai levantar. Não vai levantar. Quando a mão faz o que a mente não quer, o cara tá com Parkinson, tá com Alzheimer, problema cerebral, e o corpo faz coisas que ele não manda, tá doente. Mas o corpo saudável, quem governa é a cabeça. E ele está dizendo aqui que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo mesmo dizia, eu não faço nada que o Pai não tenha mandado. Totalmente sujeito ao Pai. E o homem tem que estar sujeito a Cristo, a Jesus, o cabeça da igreja. E a mulher, da mesma forma, sujeita ao homem. Então não vem falar que está debaixo da missão. Está falando de governo, aqui está falando dos três níveis. Deus governa sobre Cristo, Cristo governa sobre todo homem e o homem governa sobre a sua esposa, no caso aqui a mulher, né? Ponto final, não precisa traduzir. Se você disser que o homem ser cabeça da mulher aqui, não é bem isso, então Deus ser cabeça de Cristo também não é bem isso. Cristo ser cabeça do homem também não é bem isso. É o mesmo versículo que ele coloca os três parâmetros. Então vamos ser honestos, não tem como dar volta nisso aqui. Aí ele diz aqui, em Efésios 5, vós mulheres, submetei-vos, sujeitai-vos, sejam submissas a vossos maridos, como ao Senhor. Caraca! Qual o tipo de submissão que a mulher tem que ter ao marido? Como se estivesse obedecendo ao Senhor. E como a mulher obedece ao Senhor? Responda você mesmo. Questionando o tempo todo, pesando se deve obedecer ou não. Então, como? De igual modo, as mulheres sejam submissas ao nosso marido como se estivesse sendo ao Senhor. Aí ele repete aqui em Efésios, porque o marido é o cabeça da mulher, é o governo da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como, do mesmo modo, igual. Então você quer saber como a mulher tem que se submeter ao marido? Saiba como a igreja tem que se submeter a Cristo. É igual. Então, como eu, como igreja, tenho que me submeter a Cristo? Obedecendo, honrando, né? Não é assim? Então, dessa mesma forma, a mulher tem que se submeter ao marido. Então, presta atenção. Mas assim como, de igual modo, parecido, da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Por quê? Porque você está submisso a Cristo em tudo. Quer você goste, quer você não goste. Ele está dizendo que é da mesma forma que a mulher tem que se submeter. Aí você pergunta, e se esse marido mandar eu fazer algo ilícito? Não. O limite da submissão é a palavra de Deus. A própria Bíblia diz, maior importa obedecer a Deus do que a homem. Então, baseado nisso, eu posso botar como limite da submissão se esse homem mandar a mulher fazer algo que a própria palavra de antemão já condena. Esse é o limite da submissão.
Mulher mente, ela não tem que se submeter, porque Deus não quer, abomina a mentira. Ah, mulher, adultera, ou faça isso, diz que eu não tô, faça um negócio ilícito. Isso a mulher não tem que submeter. Então, grave o que eu vou te dizer, o limite da submissão é a própria palavra de Deus. Então, se o homem mandar a mulher fazer algo que a palavra explicitamente diga o contrário, ela tem o direito de não se submeter. Por quê? Porque a palavra diz que não. Não, querido, eu não posso te submeter a ti, porque a palavra diz para eu não mentir. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Entendeu? Mas se não tiver um mandamento prévio sobre aquele assunto, a mulher tem que se submeter, ainda que não goste. Ela pode até dizer, pô, querido, não concordo, eu acho que não devemos fazer isso, não devo fazer isso, coisa e tal. Mas a palavra final é do marido. É como a Cristo. Agora, se você acha que pode, se Cristo falou, você vai questionar, então, beleza. Então, age assim também. Pô, Mauro, mas você nada, gente. Não é eu que estou falando, pelo amor de Deus. Está aqui. Pô, vou ler de novo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, da mesma forma, assim também as mulheres sejam em tudo. Pô, tudo aí, Mauro, não quer dizer bem não. Tudo, pô, cara, tudo porque está se referindo à mesma forma que a igreja é submissa a Cristo. Então é em tudo. A igreja é submissa a Cristo em tudo que ele ordena? Sim ou não? Sim. Da mesma forma, mulheres sejam submissas aos seus maridos. A única diferença é que Cristo não impõe submissão injusta, errada, coisa que um homem pode fazer. Então, por isso que a do homem é limitada à própria palavra de Deus. A de Cristo é uma submissão, é uma autoridade perfeita. Agora, o homem pode correr risco de estar querendo impor uma submissão contra a própria palavra de Deus. Aí a mulher não tem que se submeter, beleza? Então, se você tem dúvida de alguma coisa que teu marido falou, vai ver na palavra se tem um princípio sobre aquilo. Se você encontrar, você pode dizer a ele, querido, sofra as consequências, mas não vou me submeter, porque a Bíblia diz para não mentir, a Bíblia diz. Beleza? É assim que funciona, né? Efésios 5 que eu li. Então, cara, coisa tão séria que Efésios 5 mesmo, no 31, diz assim, ele mencionando Gênesis, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí ele diz, casamento, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Casamento, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Deus colocou o casamento com peso tão grande que ele nivelou o relacionamento de marido e mulher com o relacionamento de Cristo à igreja. Olha o nível que Deus eleva um casamento. Não é união estável, não é essa bagunça que está aí. Pelo amor de Deus, não é isso. Deus botou num patamar muito grande para a gente se deixar levar pela sociedade, por essa mentira que rola por aí, nos filmes, nas novelas, nas igrejas. Tá? Casamento grande é esse mistério. Que mistério é esse que ele está dizendo? Cara, é um mistério de um homem ser uma só carne como uma mulher, se fundirem um ao outro e o homem abandonar o pai e a mãe, se unir, ser uma só carne, assim como Cristo, a igreja, deverá ser. Tá entendendo? É o mesmo nível, gente. Então a mulher tem a sua obrigação. Eu não vou falar agora da posição do homem em amar a mulher. Vou falar em outro vídeo. Eu só estou querendo desmistificar essa coisa simples. Entendeu? Então, querida, se você quer servir a Deus de coração e você é casada, é assim que você deve se proceder, né? Então, olha só, sabe o que eu acho interessante aqui? Em 1 Pedro ensinando, ele fala assim, semelhantemente, vós mulheres, sede submissa a vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, tem tradução que diz que se algum deles não obedece à fé, sejam ganhos sem palavra
pelo procedimento de suas mulheres. Isso aqui já é aquele negócio de ser submissa à missão. O cara está falando de marido que nem obedece a palavra, não tem missão nenhuma. Então, que missão a mulher vai estar debaixo de um marido que não é crente, não obedece a palavra? O cara às vezes é um macumbeiro, é um pervertido, e a mulher tem que estar debaixo de que missão? Então isso já mostra que não é sobre isso que a submissão quer dizer. Mas ele está falando que, semelhantemente aqui, no capítulo anterior, ele está falando de servos obedecerem a senhores, ser obediente a governadores, as pessoas que estão de autoridade. Aí ele, semelhantemente a isso, as mulheres têm que ser submissas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras. Ele está dizendo, mulher, o teu procedimento pode ganhar o teu marido. A gente ouve muito falar, né? Mas é muito fácil se submeter a um homem que ama a mulher como Cristo amou a igreja. E eu concordo. Mas eu poderia dizer, é muito fácil amar uma mulher que submete como a igreja se submete a Cristo. Tá para a mulher se submeter ao seu marido como Cristo, como a igreja a Cristo. E tá para o homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Perfeito. Se ambos funcionarem, acabou. Vão ser felizes. Então, semelhantemente, vós mulheres, sede submetidas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, seja um ganho sem palavra. Está dizendo que o poder da submissão de uma mulher é muito grande. É muito grande. Você não tem ideia, né? Você não tem ideia. Mas é muito fácil amar, submeter-se a um marido que ama a mulher como Cristo amou a igreja. Eu conheço, eu posso citar nomes de homem que ama a mulher assim, esplendorosamente, e a mulher se aproveita desse homem e faz dele um bobão. Ele me ama, ele é tolerante, ele é coisa e tal. E ela, tá entendendo? Então isso não se aplica a geral, não. Tá entendendo? Então há homens e homens, há mulheres e mulheres. Agora eu tenho que me aplicar o princípio. Então, como uma mulher tem que se submeter ao marido? Como a igreja a Cristo. Quer ver como deve ser? Então vai estudar como a igreja deve se submeter a Cristo. Depois que tu descobrir, é da mesma forma que a mulher. Agora, se você é solteira, querida, e não concorda com isso, vou te dar um conselho, fica sozinha. Não casa. Não casa. Porque se você quiser servir a Cristo, você vai ter que submeter ao teu marido. Agora, presta atenção. Submeter não quer dizer que você não possa falar. Você não pode bater de frente. Não concordo, querido. O casal não tem direito a isso. Ela não tem direito, depois disso tudo, o marido dá a palavra final, ela se insurgir. Aí ela está indo contra a palavra. Mas ela pode sim falar, conversar, são os dois mais socados. Questionar, colocar a opinião dela. Muitas vezes ela tem certo, o marido ouve, né? Se for um marido sensato, coerente, ele vai ouvir e vai ver, entendeu? Então o conselho para o casal é isso. A mulher não concordou, chama o marido com respeito, fala, não concordo, fala de novo, não concordo, tá entendendo? E o marido ouça a sua mulher, não seja um arrogante ditador, pode ser que você esteja errado. Então vai pensar, tá entendendo? Vai meditar. E às vezes, quantas vezes a gente, como homem, né? A gente tá firme hoje, aí ouve a mulher, aí amanhã pensa, caramba, ela tem razão. Então a coisa é assim, né? Coisa é assim. Só para fechar, eu não vou falar do homem hoje, mas quando fala que um homem deve amar a igreja, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregando por ela, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Então o homem que exerce autoridade sobre a mulher, não é para subjugá-la, é em favor da mulher. É para que ele apresente essa mulher, essa autoridade, tenha poder, tenha força,
para fazer essa mulher se submeter em amor e ela seja apresentada a Ele mesmo como Cristo santifica a igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Então eu amar a minha mulher como Cristo ama a igreja é para apresentá-la a mim mesmo, a mulher que eu desejo ter. Entendeu? Então quando eu amo a minha mulher, exerço autoridade sobre ela, sim. Cristo ama a igreja? Sim. Cristo exerce autoridade sobre a igreja? Sim. Mas para que isso? Para subjugá-la? Não. Para apresentar a igreja a si mesmo, a Ele mesmo, igreja gloriosa. Então, quando eu entendo que eu tenho que exercer autoridade sobre a minha mulher, é em benefício dela, não em benefício próprio. É para amadurecê-la, santificá-la, ajudá-la a ser uma mulher perfeita para mim e perfeita para Cristo. Aí essa mulher vai se apresentando ao marido com aquela mulher maravilhosa, perfeita. E aí eu concordo, fica mais fácil submeter a um homem desse. Então é uma reciprocidade. Então, mulher, para ti está submeter-se ao marido como Cristo, como a igreja se submete a Cristo. Marido, para ti está a amar, a ação, nada, um erro não justifica o outro. Eu não submeto a ele porque ele não está me amando como... Cara, isso não tem nada a ver com você. Se ele não faz, não é problema seu. O teu problema é se submeter. E ainda diz que você tem que... Cara, se você tem poder, através do teu procedimento, ganhar um incrédulo, será que não tem poder de fazer melhorar um cara que já tem um espírito, que é cristão, mas que ainda não é legal? A palavra da submissão tem poder para ganhar sem palavras, pelo procedimento, um homem que não obedece à fé, não obedece à palavra. Agora imagina um que já é cristão, é convertido, mas ainda não anda bem, é um cavalo, não respeita a mulher. Será que não tem mais poder de trazer mudança a esse cara que já tem o espírito, mas ainda anda assim? Claro que tem. Entendeu, queridas? Então essa palavra não é para você se entristecer. Pô, mas quem tem um marido legal, pô, ainda vai lá, mas meu marido, pô, cara, é difícil, cara. Faça a sua parte, minha querida. Faz o que a Bíblia... Deus vai te abençoar. Toda vez que você se propõe a fazer aquilo que Deus quer, Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria para ganhar esse marido. Vocês têm um poder na mão que vocês não têm ideia. Não tem ideia. Agora, não use as falhas do marido para justificar a tua insubmissão. Não use as falhas da mulher para justificar a tua falta de amor. Ambos têm que caminhar naquilo que Deus colocou para que seja feito. Agora, vamos sair desse engodo. É muito bonito, né? Submeter-se ao marido é estar debaixo da missão do marido. Para mim, com todo respeito, quem pensa isso, chega a ser ridículo. Aqui, é igual Cristo domina sobre a mulher. Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. O teu desejo será para o teu marido, ele te governará, vai exercer domínio, reinar. É isso aí. Mas é injusto. Pô, então fala com o Criador. Fala com o Criador, ele que estabeleceu, não é eu que estou falando. Queridos, presta atenção, não estou dando minha opinião. Eu não tenho direito a ter opinião de algo que já foi estabelecido. Mauro, qual é a tua opinião sobre... Não tenho opinião, só estou lendo o que está aqui. Tá bom? Tá? Só estou lendo o que está aqui. Então é isso. Depois eu vou falar mais sobre, com mais detalhe, esse comportamento do homem em relação à mulher. Mas eu só quero adiantar isso. Ele exerce domínio sobre a mulher em favor da mulher, para abençoar a mulher, para proteger a mulher, para fazer dela a mulher que ele deseja ter. Santa, sem mácula, assim como Cristo quer fazer da igreja a igreja que ele quer, para as bodas do Cordeiro. Entendeu, querida? Entendeu, querido? Então, minha amada, reveja esses conceitos, cuidado com a falácia desse mundo carnal contemporâneo, que tem deturpado as verdades de Deus.
tá? E se enquadre no que Deus determinou, que é garantia de sucesso. Às vezes é difícil, às vezes você tem um marido ruim, não importa. Se você quer seguir o Senhor, faça da forma certa. Uma coisa é certa, Ele promete resultados. Ele promete resultados. E a gente sabe que funciona. Tá bom? Tá? Eu não ia contar não, mas eu vou contar, vou fechar com uma história rapidinho aqui. Tá? Rapidinho. Alguns podem saber. O que é? Uma mulher tinha um marido que era um cavalo. Era cristã e ele não. E ela não aguentava mais. Era briga, ela não se submetia, ela brigava e ele era um cavalo. E um dia ela procurou um sábio. Ela procurou um sábio, chegou no sábio. Sábio, eu tenho um marido que eu não aguento mais. Ele é nojento, ele é um cavalo, só me maltrata. E às vezes impede que eu saia de ir na igreja. Eu quero matar esse cara. Aí o sábio, você quer matar esse homem? Beleza. Eu tenho uma erva que você vai fazer 2 litros dessa erva, o chá, vai esconder e todo dia você vai botar uma colher de chá no café dele, não tem gosto, tudo que ele vai tomar, tá? Sem que ele saiba, porque ele não vai sentir a diferença porque não tem gosto. Em 6 meses esse homem vai morrer. Você tem que fazer todo dia. Só que esse veneno, ele só começa 6 meses, mas ele só vai fazer efeito quando faltar 2 semanas para 6 meses. Você vai dar, não vai ter efeito nenhum. Quando tiver faltando 2 semanas para completar os 6 meses, ele vai começar a ficar doente e vai morrer dormindo e ninguém vai saber. Só tem um problema. Como você já vive nesse clima, ninguém pode desconfiar que foi você que matou teu marido. Então, para que isso não aconteça, a partir de hoje, enquanto você dá o veneno, você vai mudar teu comportamento para com ele. Então, cara, vai ser difícil, tá disposta? Ela, tô disposta, eu quero ver ele morto. Quero me livrar dele. Tá bom. Então, você vai procurar agradar ele. Você disse que ele reclama de comida, que tu não faz. Você vai fazer a comida para ele. Eu sei que ele merece um chumbinho de rato. Mas você faz a comida para ele, quietinho, tá? Ele reclama do quê? Que você não arruma cama, tudo que ele reclama você vai fazer caladinho. Se ele chegar com grosseria, você não vai revidar, tá? Você vai fazer diferente, calado, aguenta, morde a língua, mas se você começar a brigar com ele, quando chegar perto dos 6 meses, vão desconfiar que você que matou e envenenou teu marido. Beleza? Ela aceitou. Foi para casa, no outro dia, janta pronta, ela escolheu, o marido chegou. Ô mulher, tô cansado, pô. Aí ele sente o cheiro. Pô, uma comida pronta. Hoje tu se mancou, né? Tá, isso aí, você tem que fazer isso mesmo. Foi lá comigo. E ela, o outro dia, chegou em casa, sala arrumadinha, botou um cheirinho. O cara entra na mãe, que é só? Porque deu a louca, é? Que cheiro é esse? Até uma coisa boa ele reclamava. Só que teve um dia que ela preparou o prato que ele mais gostava. Ele chegou, quando viu, ele... que bom, hein? Já diminuiu. Vou tomar banho e vou comer. Comeu. Sozinho, nem chamou ela. Foi assim por diante, na hora de dormir, à noite, final de semana... Ela falou, não querido, não vou ver nada, não pode ver o seu jogo. Mas o que deu em você? Ela sempre queria ver algo e reclamava que ele via o jogo. Tá. E assim foi. Passando o dia, passando o mês, já teve um dia que ele chegou. Pô querida, vamos comer junto. Sentou na mesa com ela. Teve um dia que ele chegou, já não falou nada. Entrou, foi lá. Oi, boa noite querido. Teve um dia que o cara chamou ela para comer fora, né? E ela dizia, não, vou na igreja. Aí ele já falou, não, pode ir, não tem problema não. O cara começou a mudar. Começou a mudar. Aí daqui a pouco já trouxe algo para agradar ela. Já começou a falar manso. Na hora de dormir, deu um beijinho.
Tá entendendo? Na hora de fazer uma relação, já não veio com aquele cavaleiro, já foi cortês, né? Botou uma música de fundo. Pô, daqui a pouco, com 5 meses, o cara tá dizendo que não, hoje eu vou lá no culto com você. Cara, o cara começou a se transformar. Quando estava se aproximando das 2 últimas semanas, ela correu no sábio, desesperada. Sábio, falta 2 semanas, já está se aproximando as 2 semanas finais, e o senhor disse que nas 2 semanas ia ele começar feito veneno, ele ia morrer, só que eu não quero mais. Me dê um antídoto para reverter todo esse processo do veneno, porque agora eu tenho um marido que eu sempre quis, eu não quero que ele morra mais, o que eu faço? O que eu faço? Me dá um antídoto. Aí o sábio chegou para ela e falou, querida, calma, isso que eu te dei para você dar a ele ao longo desses meses, não é veneno, é vitamina. O veneno era você. Deu para entender? O veneno era você que estava envenenando com a tua insubmissão, com a tua arrogância. Desde o dia, o que fez efeito não foi o chá, porque o chá não era. O que fez efeito foi a tua mudança de procedimento. Então, na verdade, o que estava envenenando o teu relacionamento era você. O dia que você mudou, ele foi atingindo, como a Bíblia diz. Que ganhe 100 palavras pelo seu procedimento. Legal essa história, né? E é assim na vida real. Então fica essa lição para você, irmã. Fica essa lição para você, mulher. Ganhe teu marido pelo teu proceder. E Deus vai te abençoar. Tá bom? Medita nessas palavras. Veja uma vez, veja 2 vezes e se submeta à vontade de Deus. Que Deus abençoe teu lar, teu relacionamento. A paz do Senhor.